da bondade de Deus. Aplauda Jesus, querido, nessa noite, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero compartilhar, querido, com vocês hoje uma palavra breve, porque todo mundo que voltou lá do encontro, o pessoal é uma bênção, querido, é maravilhoso, mas o nosso corpo cansa. Nosso espírito, querido, ele se alegra, o nosso espírito, ele vibra, ele pula, mas nós somos seres humanos, amém? E o nosso corpo físico, ele sente o cansaço. Então eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra breve, mas algo muito poderoso que tocou meu coração nessa madrugada. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre a adoração. Amém? Sobre a adoração. Quando nós falamos sobre adoração, quando nós pensamos, quando nós conversamos sobre adoração, talvez a primeira coisa que nos vem na nossa mente é música, é canção. É aquilo que nós fizemos agora há pouco aqui, a igreja cantando, a igreja adorando, a igreja glorificando o nome do Senhor Jesus. Adoração, querido, também é isso. Mas a palavra de Deus, ela traz alguns princípios sobre adoração, sobre algo mais profundo, querido, sobre algo mais perto do coração de Deus. E é sobre isso que eu quero falar, sobre essa adoração mais profunda que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 22, a partir do verso 1. Eu quero falar sobre a vida de um homem de Deus. Quero falar sobre Abraão com você nessa noite, o pai da fé. Amém? Quantos estão comigo aqui nessa noite? Amém, querido? Prepare o seu coração e não se distraia. Deus tem algo precioso para falar com vocês nessa noite. Gênesis 22, capítulo 22, verso 1 diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá e sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar onde Deus havia lhe indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia lhe indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos, viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Amém? Pastor, o que tem a ver, pastor? Abraão
Isaac com adoração. Dentro da palavra, querido, adoração, nós temos a palavra dor. Repita comigo, dor. Dentro da palavra adoração, dentro daquilo que nós entendemos sobre o que é adoração, nós temos a palavra dor. E aqui nesse momento, querido, é uma história muito conhecida por todos nós. Se nós contextualizarmos aquilo que representava Isaac, Isaac não representava só um filho para Abraão. Isaac representava o filho da promessa, querido. O filho a quem Abraão e Sara haviam orado durante anos. Representava aquele que Deus havia provido, aquele que Deus havia enviado, um milagre, querido. Isaac era o próprio milagre de Deus sobre a vida de Abraão, sobre a vida da sua família. Aqui o texto diz a Abraão: pegue o seu filho Isaac, o seu único filho, e sacrifica-o ao Senhor. Querido, o que Deus estava pedindo para Abraão aqui, querido, era algo extremamente doloroso. Era extremamente difícil, querido. Para quem é pai, sabe do que eu estou falando, querido. Você imagina, querido, Deus te pedir para sacrificar o seu filho, para entregar o seu filho, e mais, o seu único filho a ele. Deus havia dado Isaac para Abraão. Resposta de oração, querido. Promessa de Deus que estava se cumprindo. Mas espera aí, agora parece que Deus está voltando atrás, querido. Não. Deus não estava voltando atrás, porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não havia se arrependido, querido, e muito menos Deus não havia voltado atrás quando ele pede o filho para Abraão. O que Deus estava pedindo para Abraão, querido, não era Isaac. Se nós olharmos no contexto, se nós entendermos aquilo que estava acontecendo aqui, Deus não estava pedindo Isaac para Abraão. Deus não tinha prazer, querido, em matar Isaac. Você consegue compreender, meu irmão, minha irmã? Deus não tem prazer, querido, na morte. Mas Deus estava pedindo algo muito mais precioso para Abraão. Deus estava pedindo, querido, o coração de Abraão aqui. Deus estava pedindo a obediência de Abraão diante de uma palavra. Quantas vezes, meu irmão, Deus não pede um filho a nós, mas Deus pede o nosso coração a Ele, entregue a Ele. Quantas vezes Deus não pede, querido, para sacrificar, para matar ninguém, e glória a Deus por isso. Mas Deus pede a nossa obediência. Pastor, por que Abraão está nos ensinando que sacrificar e entregar o seu filho é obedecer a Deus? Quando nós olhamos para o contexto aqui, querido, Deus estava pedindo, querido, Isaac como uma oferta de adoração, querido. Isaac não era somente o filho, era o filho da promessa, a quem Deus havia prometido a Abraão. Abraão aqui estava lidando, querido, com a maior dor da sua vida. Abraão estava lidando com a maior dor da sua vida. Adoração tem a ver com isso, querido. Adoração tem a ver com entrega. Adoração tem a ver com sacrifício. Sabe que essas palavras não nos soam muito bem nos dias de hoje, porque muitas vezes nós vemos o evangelho sendo pregado, só um evangelho de vitória, querido, só um evangelho de que vai dar tudo certo, só um evangelho de que Deus já conquistou tudo, e realmente Deus já conquistou tudo para nós. Só que evangelho, queridos, também é renúncia, amém? Evangelho também é entrega. Evangelho também é dor, querido. Eu não estou pregando aqui dizendo que evangelho é só dor, não. A dor faz parte do crescimento, a dor faz parte da nossa vida. E o evangelho sem dor, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem entrega, não é evangelho. Desde Gênesis, querido, até Apocalipse, desde Jesus, querido, até o final dos tempos,
A vida de Jesus foi o nosso maior exemplo de dor, de renúncia, de morrer para si mesmo, de não fazer a sua vontade. A oração de Jesus, querido, quando ele estava indo para a cruz, sabe qual foi? A primeira oração dele: Pai, perdoam eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Nós vimos há alguns dias atrás, querido, um homem entra numa faculdade e assassina um homem de Deus, um homem que estava pregando o evangelho, um homem que estava fazendo toda uma revolução na América. Aquele homem entra e é assassinado, querido, por aquele rapaz. E alguns dias atrás, agora, nós vemos um depoimento da esposa daquele rapaz. E aquela mulher dizia: eu o perdoo. E na hora que eu vi aquele trecho, querido, daquele vídeo, Deus me fez lembrar que foi isso que Jesus fez por mim e por você. Amém? Quando Jesus estava indo para aquela cruz, querido, para ser morto, ele dizia: Pai, perdoam eles. E sabe quem que eram eles, querido? Não eram aqueles homens ali, querido, que estavam com pedra, com pau, com chicote na mão. Que ele perdoam eles ali porque eles não sabem o que fazem. Não eram somente aqueles que estavam ali. Eram aqueles que viriam depois. E sabe quem que se inclui nisso? Eu, você, todos nós que estamos aqui nessa noite. Quando Jesus vai para a cruz, ele diz: Pai, perdoa eles. Perdoa o Fábio, Pai, porque ele não sabe o que está fazendo. Perdoa o Júnior, Pai. Perdoa o seu José. Perdoa o Guilherme, o seu Ferreira. Perdoa cada um de nós, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Abraão, querido, estava lidando aqui com a sua maior dor, querido. Sabe quando Abraão chega em um determinado momento, querido, daquela caminhada, Abraão, ele não tem dúvidas, querido. Quando Deus fala com ele, ele arruma o jumento, ele arruma as coisas, ele pega o seu servo e ele parte em direção ao Monte Moriá. Ele não fica perguntando para Deus: Deus, por que o Senhor quer o meu único filho? Deus, por que o Senhor me pediu, me deu um filho, agora o Senhor quer tomar? Sabe, querido, isso aí muitas vezes são atitudes nossas nesse tempo. Deus, por que disso? Deus, por que daquilo? Nós precisamos aprender, meu irmão. Quando Deus falar, sabe qual que é a única coisa que Deus espera de nós? Não é um porquê. É um sim, Senhor. É um sim, Senhor. Foi isso que Abraão fez, querido. Eu não estou dizendo que é fácil, meu irmão. Eu não estou dizendo que é prazeroso fazer isso. Pelo contrário, é extremamente difícil. É extremamente desafiador e muitas vezes doloroso dizer sim para o Senhor. Porque quando nós dizemos sim para o Senhor, querido, nós estamos dizendo não para muitas coisas que são boas, mas que não fazem parte do reino de Deus, não fazem parte do plano, do propósito de Deus para as nossas vidas. Quando nós dizemos sim para o Senhor, quando nós nos colocamos diante do Senhor e sem titubear, sem duvidar, dizemos: sim, Senhor, eu estou aqui. Foi isso que Abraão fez, querido. Quando ele chega em determinado momento, ele fala para os seus servos: ó, fiquem aqui agora, porque vai eu e o menino, nós vamos subir no monte e nós vamos adorar o Senhor. Abraão não disse, querido, que iria sacrificar. Abraão não disse que iria matar. Abraão não disse que ia tirar a vida de Isaac. Ele disse que iria adorar a Deus. Queridos, e Abraão estava disposto a tirar a vida de Isaac. Se você ler os contextos aqui, se você ler algum comentário bíblico, você vai entender que Abraão iria tirar a vida de Isaac. Ele não estava brincando.
Ele diz: fiquem aqui, que eu e o menino nós vamos adorar, e logo nós voltaremos. Abraão, querido, está nos ensinando que adorar é entregar as nossas dores. Então ele está nos ensinando que nós não podemos guardar as nossas dores, queridos. Sabe por que tem muita gente hoje doente, querido, na alma? Porque está guardando as dores, meu irmão. As dores não foram feitas para serem guardadas, amém? As dores foram feitas para serem entregues diante do Senhor. Sabe qual que é uma das coisas mais fantásticas, querido, que Deus faz no encontro? Que Deus fez na vida dessas mulheres, que Deus faz na vida desses homens, que Deus faz nas nossas vidas. Porque o encontro, querido, não é somente para esses homens e para essas mulheres que estão lá pela primeira vez. Todos nós que estamos lá trabalhando, servindo, ministrando, nós estamos tendo um encontro face a face com Deus. As dores não foram feitas, meu irmão, para serem guardadas. As dores foram feitas para ser entregues diante do Senhor. As dores são a matéria-prima, querido, de adoração. Mas ela também pode se tornar a matéria-prima de uma idolatria. Você sabia disso? A maior matéria-prima, querido, de adoração é a dor. Mas se nós não entregarmos ela no lugar certo, se nós não entregarmos ela para a pessoa certa, ela pode se tornar matéria-prima de uma idolatria. Onde tudo na nossa vida gira em torno da nossa dor. Onde nós paramos toda a nossa vida e nós só focamos, querido, na dor. Nós só falamos da dor, nós só vivemos para a dor. Deus, Ele não somente recebe, querido, as nossas dores. Só Deus tem um propósito de curar as nossas dores. Amém? Amém? O propósito de Deus não é só de receber, querido, mas é de trazer cura para os nossos corações, é de trazer cura para o nosso físico, é de trazer cura para a nossa alma. Abraão está nos ensinando aqui, querido, que é essa matéria-prima, querido. Ou nós entregamos ela a Deus e somos curados por Ele, ou, querido, nós vamos entregá-las para alguém, ou nós vamos guardá-las e essas dores vão governar a nossa vida. Infelizmente, querido, tem homens e mulheres de Deus hoje sendo governados pela dor, sendo governados pelas frustrações da vida, sendo governados, querido, por aquilo que não é o propósito de Deus para nós. Qual é, querido, a sua maior dor hoje? Qual é, minha irmã, meu irmão, a sua maior dor hoje? Para quem que você tem entregado essas dores? Pastor, mas eu não confio em ninguém. Deveria confiar, meu irmão. Deveria falar, porque quando nós falamos das nossas dores, quando nós confessamos as nossas dores, nós estamos recebendo cura, amém? E esse é um propósito de Deus para nós. Não é viver em torno da dor, não é só falar da dor, mas também não é cair no outro extremo, em guardar a dor. Toda dor, querido, toda dor, ela tem um propósito. Você sabia disso? Toda dor tem um propósito de Deus. Poxa, pastor, mas olha o que você está falando, querido. Toda dor, querido, ela tem um propósito de Deus. E eu poderia aqui tranquilamente citar para vocês, testemunhar muitas dores da minha vida, que hoje eu entendo que foram propósito de Deus. Mas deixa para uma outra oportunidade. A dor, muitas vezes, ela nos faz mais humilde. Sabia disso? A dor, muitas vezes, não nos deixa sair dos caminhos do Senhor. A dor, muitas vezes, querido, ela está cooperando para o nosso bem. Você sabia disso?
Romanos 8, 28. A palavra de Deus diz que todas as coisas, diga comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. É forte, querido, esse versículo. É difícil às vezes entender isso, querido. Mas a palavra de Deus está dizendo que todas as coisas, querido, elas estão cooperando para o nosso bem. Pastor, até as dores que eles estão cooperando para o nosso bem. No caso de Abraão aqui, querido, ele não titubeou, ele não pensou duas vezes, ele pegou Isaac, botou no jumento, subiu no monte, falou para os seus servos, fiquem aqui, que eu e o menino, nós vamos lá adorar a Deus e nós retornaremos. Querido, eu não sei o que se passava na cabeça de Abraão aqui, mas eu sei de uma coisa, querido. Eita, homem de fé, querido. E quando ele chega naquele lugar, a palavra de Deus diz que Isaac olha, porque Isaac não era uma criança, tá? Isaac já era um rapazinho. A Bíblia diz que ele já era um pré-adolescente, alguém que entendia das coisas. Isaac olha, carregando a lenha. Isaac ainda estava carregando a lenha para Abraão. Coitado de Isaac, né? Estava carregando a lenha na mão. Ele olha e fala, pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, a faca está na mão do Senhor, mas e o cordeiro? Onde está o cordeiro? Abraão olha para ele e diz, Isaac, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Sabe o que eu acho interessante nessa palavra, meu irmão? Ele não diz só que Deus vai prover o cordeiro. Ele diz que Deus proverá para si o cordeiro. E sabe de quem, querido, que Abraão estava dizendo aqui? Lá em Gênesis. Abraão estava dizendo sobre Jesus, querido. Abraão estava dizendo, Deus proverá para si o cordeiro. Qual cordeiro? O cordeiro de Deus, querido, que tirou o pecado do mundo. Amém? O cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar, naquela cruz. E ele diz, pai, então tá bom. Ele arruma todo o ambiente ali, querido, forra a lenha, amarra Isaac, coloca Isaac em cima daquele lugar, em cima daquela pedra. E a palavra de Deus diz que Abraão iria cumprir, querido, o propósito ali. E ele levanta a faca, querido, ele ia passar a faca no seu filho. E uma voz do céu, um anjo de Deus diz, Abraão, Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você é fiel. Agora eu sei que você é obediente a Deus. Sabe o que eu fico pensando, querido, quando eu olho para esse texto? Até que ponto, querido, Deus espera que nós sejamos obedientes a Ele? Até que ponto Deus está nos levando, nos conduzindo para esse lugar de obediência? E muitas vezes nós não estamos percebendo. Até que ponto Deus está usando das situações, Deus está usando das circunstâncias da nossa vida, das dores, das nossas dificuldades, daquilo que nós estamos sofrendo e muitas vezes estamos chorando por causa daquilo. Até que ponto Deus está usando isso para provar da nossa obediência? A Bíblia relata, querido, que Abraão ele foi obediente, querido, até o fim. Obediente até o fim, querido. Toda dor, querido, ela tem o poder de nos aproximar de Deus ou de nos tirar da presença dEle. Depende do que nós fazemos com ela. Pergunta dos céus para nós nessa noite. As suas dores têm te aproximado do Senhor? Ou as suas dores têm te afastado dele? Lembre-se, as nossas dores, a minha,
as suas dores, por mais difíceis que sejam, querido, elas precisam nos aproximar de Deus. Elas precisam gerar algo dentro de nós que nos aproxime do coração do nosso Deus. As nossas dores, meu irmão, minha irmã, precisam nos fazer orar mais. As nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas adversidades precisam fazer com que nós jejuemos mais. As nossas dores precisam fazer com que nós busquemos mais a presença de Deus todos os dias. Pastor, mas está dizendo que é por causa da dor? Não, querido, é por causa de Jesus. Mas Jesus é o único que pode nos curar da nossa dor. Amém? Não tem, querido, não tem outro lugar. Somente em Jesus nós encontramos cura, amém? Somente em Jesus nós somos libertos, restaurados, transformados. É somente em Jesus. Você pode dar uma glória a Deus aí, meu irmão? É somente Ele, meu irmão. É somente Ele. E sabe, meu irmão, muitas vezes nós não temos dado o devido valor às nossas dores. Ou nós temos guardado ela naquele lugar e muitas vezes nós temos adoecido por causa dessas dores. Ou nós temos entregado elas em lugares errados. Querido, tem tanta gente entregando dor no lugar errado. Você sabia disso? Tem tanta gente, querido, entregando dor com um amigo, com uma amiga. Tem muita gente entregando dor no salão de cabeleireiro, na barbearia para os homens. Tem muita gente entregando dor, querido, no lugar errado. Sabe o que Deus está falando comigo e com você nessa noite, meu irmão? Entrega as suas dores no lugar certo. Onde que Abraão entregou, querido, a maior dor dele? Num altar. Ele montou um altar de adoração e ele entregou Isaque, a sua maior dor, em um altar. Quero convidar o pessoal do louvor aqui. Eu prometi para vocês que eu iria trazer uma palavra breve. E a minha vontade era de continuar. Porque está gostoso falar sobre esse assunto. Mas eu preciso ser fiel, ser obediente àquilo que eu me comprometi com vocês. Você pode se colocar em pé, igreja, em nome de Jesus. O desejo do coração de Deus, querido, desejo do coração de Jesus, querido, não é que nenhum de nós pereçamos. Você sabia disso? A palavra de Deus diz, o texto bem conhecido da palavra de Deus, em Evangelho de João, capítulo número 3 e verso de número 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. O propósito de Deus é que nós não pereçamos, mas que nós tenhamos a vida eterna. Há um convite dos céus, querido, para minha, para a sua, para a nossa vida nessa noite. Não é um convite meu, do pastor Fábio, não é um convite da pastora Tânia, é um convite do Espírito Santo de Deus. E sabe qual que é o convite, meu irmão e minha irmã? Entregue as suas dores no lugar certo. Entregue as suas dores no altar do Senhor. Amém. Sabe o que acontece quando nós entregamos as nossas dores no altar? Acontece aquilo que aconteceu com Abraão, querido. Quando nós entregamos, querido, as nossas dores no altar do Senhor,
Acontece o mesmo que aconteceu com Abraão. Deus se manifesta. Deus se revela e traz cura e traz milagre, querido, para as nossas vidas. Amém. Eu quero te convidar a fechar os olhos nesse momento, querido.